Olá pessoal, tudo bem novamente? No último domingo eu fiz um vídeo sobre a previsão do que eu esperava dos resultados da Vale. E conforme pode ser visto o que eles publicaram, anunciaram, foi muito em linha do que aconteceu realmente. Só que aí vendo os anúncios, os sites, que eu sempre gosto de acompanhar, eu leio muito sobre o mercado, tanto brasileiro como americano, como de outros países, canadense e por aí vai. E fiquei um pouco preocupado porque as notícias são um pouco sensacionalistas. Elas não estão erradas, elas estão corretas, a análise está feita de forma certa. Inclusive eu vou mostrar aqui rapidamente uma que chegou bem próximo, fez uma análise muito boa. Mas é importante que o pessoal, principalmente iniciante, entenda o que está acontecendo e não pense que realmente foi um lucro estratosférico, foi um lucro muito bom, mas não era nada que não era esperado. Então já está refletido no preço, então é por isso que você não vai ver o valor aumentando tanto. Vamos dar uma olhada nessa análise? Vamos lá. Esse aqui é um site que mostrou as notícias, muito bem feita a matéria, por sinal. Vale tem lucro líquido de 5,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, perfeito. Alta de 2.220%. É isso aqui que não me agrada muito, mas o site está correto. Só a forma que apresenta. Esse site, por sinal, é muito bom, tá? A Vale divulgou nesta sexta-feira 26 os resultados referentes ao exercício do primeiro trimestre de 2021. A mineradora registrou um lucro líquido de 5 bilhões 546 milhões de dólares, ficando 4 bilhões 807 bilhões acima do quarto trimestre de 2020. Ao passo que no mesmo período do ano passado o resultado foi de 239 milhões. Que representa uma alta de 2.220%, tá? Perfeito, correto. O resultado da Vale foi impactado principalmente devido às despesas de Brumadinho, encargos de impairment nos ativos dos negócios de níquel e carvão, ambos no quarto trimestre de 2020. Por isso que eu falo que essa matéria está muito bem feita. Ela entra no detalhe das despesas de Brumadinho, que é um ponto realmente que foi grande influenciador nesse resultado, tanto do final de 2020 e essa diferença toda em relação a 2021. E maior resultado financeiro, apesar do impacto da desvalorização cambial do real em 9,6% na marcação em mercado de novas posições de derivativos, informou a empresa. Isso aqui veio da empresa, tá? Mas eu gostei aqui porque eles tiveram o cuidado de realmente mencionar isso. A Bloomberg projetava que o lucro líquido da mineradora chegaria a 6,1 bilhões de reais, resultado 25 vezes maior do que o registrado em igual período, ao passo que a XP previa uma receita líquida de 13,9 bilhões de reais, elevação 99,5% ao primeiro trimestre. Eu não sei porque a Bloomberg previu algo assim, provavelmente eles não revisaram os valores depois que a Vale divulgou a quantidade de vendas do período. Se tivesse feito atualização, não estariam tão longe assim. Até a XP mesmo está um pouco longe. E aqui fala, a receita de vendas líquidas da mineradora foi de 12,645 bilhões de dólares no período entre janeiro a março de 2021, subindo 81,4%. Isso aqui é basicamente que eu vou mostrar reflexo do aumento de preço, então do aumento de demanda, o volume. O EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado por sua vez, foi de 8,35 bilhões no período, ante 2,88 bilhões no mesmo trimestre de 2020, alta de 189,7%. Novamente, isso aumento devido a preço. Em relação ao endividamento, a mineradora informou que sua dívida líquida totalizou 2,136 bilhões no mesmo período, com a dívida líquida expandida em 10,712 bilhões. O fluxo de caixa melhorou e por aí vai. O Vale tem crescimento de 14,8% das vendas de minério de ferro no primeiro trimestre de 2021. Vamos olhar agora o resultado da publicação da data. Reparação de Brumadinho, que é o principal ponto aqui, que foi mencionado inclusive na matéria. O acordo global assinado em fevereiro e certificado por decisão judicial em abril garante a continuidade das iniciativas de implementação desde 2019 e prevê um plano concreto de reparação dos danos coletivos, socioambientais e socioeconômicos decorrentes da ruptura da barragem B1. Em 2021, esperamos desembolsar 1,5 bilhões de dólares no âmbito do acordo global, incluindo 1,2 bilhões em pagamentos diretos. E é o que está aqui explicando tudo sobre a parte de Brumadinho. Fizeram a parte também de doações para o Covid, para o combate ao Covid, muito bom, perfeito, a parte de governança da empresa. Vale é uma empresa muito sólida, muito boa. Agora vamos para o que interessa. Performance da Vale no primeiro trimestre de 2021. No primeiro trimestre de 2021, a Vale reportou um EBITDA ajustado pro forma de 8,467 bilhões de dólares, um recorde para o primeiro trimestre, novamente, por causa do aumento recorde de preço. Com volumes sazonalmente menores, isso aqui é importante, tá vendo? Não teve aumento de volume, foi menor, parcialmente compensados por preços mais altos de commodities, exatamente o que eu falei. E aqui você viu o primeiro trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. O EBITDA no quarto trimestre de 2020, pro forma, 9,1 bilhões, um aumento devido ao preço, 1 bilhão 930, redução de volume grande, conforme você está vendo aqui, 2,8 bilhões, 269 milhões aqui de custos, despesas e outros, uma redução, que é despesa. O EBITDA do primeiro trimestre de 2021, pro forma 8,4, despesas de Brumadinho 117, que é um ponto principal aqui, um EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 2021 de 8 bilhões 350.
E aqui fala, o desempenho do trimestre foi impulsionado principalmente por o EBITDA de minerais ferrosos foi de 7,8 bilhões, ficando 989 milhões abaixo do quarto trimestre de 2020, principalmente devido a volumes sazonalmente menores, que foram parcialmente compensados por preços realizados mais elevados de 1 bilhão 853. O EBITDA de metais básicos foi de 1,01 bilhões, ficando 160 milhões menor do que 2020, tá vendo? Quarto trimestre. O EBITDA de carvão atingiu 159 milhões negativos. O EBITDA de outros melhorou 381 milhões. Então, comparado com o quarto trimestre, não é nada de outro mundo. Resultado bom, mas mesmo assim não é nada de outro mundo. Então, essa parte de Brumadinho é que está fazendo uma diferença muito grande. Aqui, os indicadores financeiros. Quarto trimestre de 2020, 14 bilhões. Primeiro trimestre de 2021, 12 bilhões. Então, é menor. Primeiro trimestre de 2020, 6,9 bilhões, primeiro trimestre de 2021, 12,6 bilhões, um aumento muito grande em relação ao mesmo período do ano anterior. E aqui faz a análise do lucro líquido do primeiro trimestre de 2021 comparado com o quarto trimestre de 2020. Olha o lucro líquido do quarto trimestre de 2020 aqui, 739, o EBITDA de 636 e principalmente a diferença é isso aqui, o Brumadinho, 4 bilhões 746 milhões de dólares de despesa. Então isso aí impactou muito o resultado do quarto trimestre de 2020, Brumadinho. E aí quando você faz toda essa parte de depreciação, dividendos e tudo mais, você chega a um lucro líquido no primeiro trimestre de 2021 para comparar de 5,5 bilhões. E é o que está sendo falado aqui, ó, o lucro líquido foi de 5,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021, ficando 4,8 bilhões acima do quarto trimestre de 2020. 4,8 bilhões acima do quarto trimestre de 2020. Onde só Brumadinho foi basicamente isso. Principalmente devido à despesa de Brumadinho, conforme eu falei, encargos de impairment dos ativos dos negócios de níquel e carvão, ambos no quarto trimestre de 2020. E mau resultado financeiro, apesar do impacto da desvalorização cambial do real em 9,6%. Vende muito para o exterior, despesa em real, evidentemente isso aí vai ter um impacto bom. Aqui, ó, desempenho dos segmentos de negócio do primeiro trimestre de 2021, EBITDA de minerais ferrosos de 7,8 bilhões no primeiro trimestre de 2021, recorde para um primeiro trimestre. Perfeito. Aqui a parte de Brumadinho, olha, desembolso de caixas das previsões de Brumadinho. 2021 já estão esperando um total de 2,1 bilhões de desembolso e reduzindo com o tempo, mas isso aqui está considerando a cotação do dólar de 5,42. Se a cotação subir, o desembolso é menor, se a cotação do dólar cair, o preço em relação do dólar em relação ao real, esse valor aqui aumenta, evidentemente. Lucro líquido do primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2022, conforme você está vendo aqui, novamente Brumadinho. Se você não tivesse esse efeito Brumadinho, o resultado seria bem parecido. Aqui a parte de minerais ferrosos, que é uma parte importante de mencionar, o EBITDA ajustado. Olha o EBITDA do quarto trimestre de 2020. 8,8 bi. Olha o EBITDA do primeiro trimestre de 2021, 7,8. É sazonal, é compreensível, mas só para mostrar que o resultado também não era para estar aumentando tanto, é basicamente preço. O EBITDA ajustado do segmento de minerais ferrosos foi de 7,8 bilhões de dólares, um recorde histórico para o primeiro trimestre. Notícia excelente. Entretanto, foi 11% inferior ao quarto trimestre de 2020, devido principalmente aos volumes sazonalmente menores de vendas de finos e pelotas de minério de ferro, que foram parcialmente compensados por preços realizados mais altos. Ou seja, o preço realmente aqui é a parte mais importante. O mesmo volume também baixa, a empresa continuou com boas vendas, o resultado perfeito. Está vendo aqui o EBITDA do quarto trimestre de 2020, 8,8 bilhões contra 7,8 bilhões. Redução de volume. E aqui você vê o volume vendido. Olha, minério de ferro finos, 58 mil toneladas métricas contra 82 mil toneladas métricas do quarto trimestre de 2020 e 51 mil toneladas do primeiro trimestre de 2020. Está bem próximo. Teve um aumento aqui de, nem sei, quase 15%. E mesmo assim o resultado foi muito superior, né? Basicamente devido a valor. E isso aconteceu em todas. Então, se você for analisar a parte de receitas e volume de vendas, receita de finos, excluindo pelotas, diminuiu de 9,1 bilhões no quarto trimestre de 2021 contra 10,7 bilhões no quarto trimestre de 2020. Distribuição de preços. Você vai para qualquer um dos minérios que ela trabalha, que a Vale trabalha, teve essa redução, mas com a melhoria de preço foi compensado de forma bastante forte. Metais básicos, a mesma coisa. Aqui, ó, níquel, receita, por exemplo, 846 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 contra 1 bilhão no quarto trimestre de 2020, 564 milhões no primeiro trimestre de 2020. Aqui da parte de demonstrações financeiras simplificadas, se você analisar aqui as receitas de venda líquida no primeiro trimestre de 2021, 12 bilhões e 600 milhões. Quarto trimestre, 14 bilhões, um pouco mais alto, mas lembra que tem efeito Brumadinho também. Primeiro trimestre, 2020, 6,9 bilhões. Ou seja, os volumes estão bem semelhantes em relação a 2020, primeiro trimestre de 2020, ou seja, tinha que ter tido um crescimento mesmo se os preços tivessem mantido os mesmos, mas não nesse patamar de 2.200%. Mas como o preço variou tanto, compensou bastante. O preço vai continuar alto? Eu acredito que sim. Pelo menos a curto e médio prazo, sim. E aqui é uma parte importante para você analisar: receitas, vendas, preços e margens.
Quando você analisa aqui a parte de receita de venda líquida por destino, que é uma parte bastante importante, você consegue ver aqui o seguinte, que o principal ponto de crescimento da Vale é a China. Olha aqui como está em termos de bilhões, 6,9 bilhões nesse primeiro trimestre de 2021. Mesmo assim, se você comparar com o último trimestre de 2020, 9,2 bilhões tem uma diferença percentual, né? E aí quando você analisa uma queda aqui, conforme você está vendo, e quando você analisa com o primeiro trimestre de 2020, 3,1 bilhões para 6,9 bilhões, dobrou essa a receita com relação à venda para a China. O volume caiu, mas o valor dobrou, praticamente dobrou. O segundo mercado aqui, evidentemente, seria o brasileiro, bastante influenciado pelo mercado brasileiro, que já mostra um certo aquecimento, 1,1 bilhões, contra 938, contra 725. Lembrando, inclusive, que aqui em real e os valores aqui estão em dólar, mas o preço tem que acompanhar. O mercado americano começou a crescer, não tão forte como o chinês, mas já começou também. E aí você tem outros mercados menores. A Alemanha, maior que o americano. Então, onde é que você está vendo esse crescimento? China, Europa, basicamente, Alemanha, Brasil e começando nos Estados Unidos. Então, esses são os mercados que você tem que prestar atenção para esse crescimento contínuo da Vale. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar. O resultado da Vale foi bom? Foi. Foi de 2.000% porque a empresa fez uma melhoria de 2.000% a mais? Não, é preço. O preço cair, você vai ver essa performance caindo um pouco, o preço subir, ela vai melhorar um pouco. O volume aumentando, que é a tendência, o resultado vai melhorar mais ainda, porque o volume vai tender a continuar crescendo e o preço não vai cair na mesma proporção. Então, eu espero que o resultado da Vale, inclusive no segundo semestre de 2021, seja bom, muito bom. Inclusive, para você analisar aqui, para quando chegar o segundo trimestre de 2021, você não ficar surpreso que o valor está subindo e o pessoal está falando os motivos e ficar, pô, esse cara sabe muito. Já está anunciado isso aqui, olha aqui. Com o preço de referência no mês de abril substancialmente acima do preço provisório de 159,9 dólares por tonelada, espera-se que o EBITDA do segundo trimestre de 2021, já está aqui como expectativa, seja impactado positivamente pelo preço final dessas vendas do primeiro trimestre de 2021, quando os navios chegaram aos portos de destino. Ou seja, está sendo prevista aqui, inclusive, uma melhoria no resultado, em termos de positivo, para o segundo trimestre de 2021. E já vai estar refletido no preço. Você não pensar, vou comprar porque vai aumentar. Vai aumentar? Deve aumentar, provavelmente. Apesar que o mercado a gente nunca sabe. Mas o preço já deve estar aí dentro. Essa melhoria já está refletida no preço, não se iluda. Bem, é basicamente isso. Eu só queria mostrar essa análise aí para você entender que você tem que ver as notícias realmente, mas saber filtrar e fazer sua própria análise. Nem tudo que é publicado na mídia é realmente o que está acontecendo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.